Olá pessoal, hoje nós vamos continuar nossa aula de concreto e vamos tratar dos agregados, tá? O concreto, como vimos, é uma mistura de cimento, areia, brita, água e mesmo que a gente não queira, vai ter ar, tá? Os agregados são as areias e as britas. São materiais inertes, não cumprem a função de reagente. Então, só quem tem função de reagir é o cimento com a água, na reação de hidratação, que é a cola, né, que vai fazer a ligação de todos esses agregados. Então, os agregados, seja areia, seja brita, ela tem a função de produzir volume sem prejudicar a resistência, porque os agregados têm elevadíssima resistência, melhor do que a do próprio concreto pronto, tá? Então, as areias, no caso, podem ser, são os agregados miúdos. Então, as areias são os agregados e as britas são os agregados graúdos. A origem das areias, normalmente hoje das jazidas, isto que é de rios, não é mais permitido por lei, né, em função das questões ambientais, mas podem também ser areias de brita, porque na britagem das pedras você pode alcançar a granulometria de uma areia e produzir areia a partir da brita, tá? De escórias, tá? Também muito comum. As areias se classificam em finas, médias e grossas. Aqui está o diâmetro das areias, ou seja, a fina varia de 0,15 milímetros a 0,6 milímetros. Já é uma areia mais difícil de ser encontrada na natureza. As areias médias de 0,6 a 2,4 milímetros e as grossas de 2,4 milímetros a 4,8 milímetros. Acima disso já é agregado graúdo, tá? Toda amostra de areia ela terá uma granulometria, tá? Isso é muito importante a gente conhecer a areia que a gente vai trabalhar, tá? Então, essa granulometria é feita no ensaio, utilizando as peneiras, e aqui essas peneiras já têm suas aberturas de 0,15 a 6,3 milímetros, tá? Uma areia muito fina, por exemplo, tem uma composição, observe, com maior percentual de fino. Não significa que a areia fina, todos os grãos serão de 0,15, não. Ela tem uma granulometria predominantemente do 0,15, tá? Já uma areia média, observe que a granulometria dos finos diminui e aumenta-se a granulometria dos médios, tá? Dos diâmetros médios. E por fim, uma areia grossa tem ainda uma quantidade significativa já de granulometria de até 40% acima de 2,4. Então, resumindo, uma areia fina pode ter 5% de areia grossa, de grãos grossos. Uma areia média com 25% de grossos e ela já tem 65% de grãos médios. E as areias grossas têm 40% de grãos grossos, tá? A água como reagente é o componente que a gente tem que ter maior cuidado, tá? A coloração, né, do solo indica também propriedades para a própria água, tá? Então, uma água com coloração, por exemplo, avermelhada indica quantidade de ferrugem, uma coloração negra ou cinza indica outros componentes, por exemplo, materiais orgânicos ou até minerais. O que sempre preocupa, a água tem que ser um material sem impurezas, tá? Essas águas
por exemplo, de região pantanosa, são inadequadas para o uso do concreto, tá? A gente tem que trabalhar com águas que sejam adequadas ao uso concreto, ou seja, como se fosse água potável, não necessariamente potável, mas sem componentes que sejam comprometedores à reação química do cimento, tá? Então, a acidez da água, a quantidade de sulfatos, sulfetos e outras químicas precisam ser muito bem analisadas para aceitar o manancial de água. Tá? Aqui então a estrutura que a gente está em mente, né? O concreto que a gente está tratando não é o concreto para calçada, não é concreto estrutural. Tá? As normas, todo o preparo do concreto é normatizado pela BNT. Então, a NBR 12655 trata do preparo, controle, recebimento, né, do concreto, sempre com foco na qualidade, na durabilidade. E a NBR 14931 fala da execução do concreto. Tá? Quais são as vantagens do uso do concreto? Facilidade de trabalho, né? Ou seja, é muito fácil produzir o concreto. Tá? Monolitismo, ou seja, é um material que ao fim se torna único, né? As peças, depois de ligadas, conforme o projeto estrutural, se tornam um elemento único, monolítico. As formas das peças são as mais diversas, isso favorece muito ao projeto, seja estrutural, seja arquitetônico, né? Porque você brinca com as formas do concreto. Que outros materiais, por exemplo, o aço, você não consegue, você tem que trabalhar com as dimensões e as seções que já são pré-definidas. A resistência e a durabilidade. A questão da resistência e da durabilidade são os aspectos mais importantes, porque ele é resistente, barato, e a durabilidade, por exemplo, você vê pontes, já temos pontes, a ponte do Funil aqui, que liga Itaparica, Nazaré das Farinhas, tem não sei quantos anos, muitos anos, não vejo nem manutenção e está lá. Né? A ponte Rio-Niterói, um excelente exemplo. Então, a durabilidade, e observe que eu estou citando dois exemplos de estruturas em ambiente muito agressivo. Então, a durabilidade do concreto é extraordinária comparado a qualquer outro material. Tá? O custo do concreto é muito baixo, tá? A energia e conservação desses recursos naturais, ou seja, menor consumo de energia e possibilidade de reciclagem de grande quantidade desses restos industriais. Todo o resto do concreto ele vira agregado, né? Ele volta para a reciclagem. Tá? E a facilidade de trabalho, ou seja, os elementos de concreto podem ser facilmente executados numa variedade de tamanhos no próprio local da obra. Ou seja, você não precisa ter necessariamente uma boa pré-fabricação, você produz seu material na própria obra. Os componentes do concreto a gente pode definir assim: quando você tem cimento e água, você formou a pasta. Quando você adiciona areia à pasta, você formou a argamassa. Quando você adiciona pedra à argamassa, quer dizer, a brita, você formou o concreto. Então, o concreto é composto de cimento, água, areia e brita. Sendo, eu sempre costumo dizer que tem o ar, porque por mais que você não queira, vai ter sempre o ar que nós vamos tirá-lo através dos processos de vibração e adensamento. Tá? A granulometria do agregado é importante que seja contínua, ou seja, quando você tem um buraco, ou seja, você não tem uma continuidade dos grãos, lembre da tabela das areias, isso compromete a trabalhabilidade do concreto. O operário percebe quando a areia, por exemplo, não tem uma continuidade. Imagine que você tem da areia fina, areia média, os agregados graúdos. Então, é necessário que o concreto tenha uma granulometria que confirme essa continuidade, melhorando não só as questões de custos, de resistência, como também da trabalhabilidade. Tá? É importante que a mistura seja homogênea e íntegra, ou seja,
É importante que ela deve ser a mesma mistura em todos os lugares, tá? E que todas as partículas de água elas tenham contato, ou seja, reajam com as partículas de cimento do material. E contato também esse composto de água e cimento em contato formando a cola com os demais agregados. Tá? A mistura pode ser manual e mecânica. A mistura manual ela tem uma sequência que não é a mesma da mistura mecânica. Então, numa mistura manual, primeiro é necessário se formar uma camada de areia, recomendado de 15 centímetros, depois se espalha o cimento sobre toda essa camada de areia, por fim, mistura essa areia e o cimento, sem água ainda, para ficar mais fácil, tá? Depois você forma uma nova camada de 15 centímetros dessa mistura de cimento e areia, tá? Espalha a pedra, quer dizer, a brita por cima dessa camada de areia e cimento, tá? E aí sim vai ser misturado esse composto, né, formando um monte como se fosse um pequeno vulcão, tá? A água será despejada dentro desse buraco do vulcão para que possa ser iniciado o trabalho de energia de misturação. No caso da mistura mecânica, observem, atenção aqui, que é diferente, tá? As etapas são diferentes. Então, a mistura para um saco de cimento, importante aqui, um saco de cimento, a betoneira você não pode botar qualquer quantidade, tá? Então, a quantidade está limitada ao dimensionamento da betoneira, tá? Primeiramente você põe água, tá? Depois vem o agregado graúdo. Quando você liga a betoneira com agregado graúdo, você está ali já criando uma homogeneidade, uma mistura entre a água e a brita. E por outro lado, você também está descolando pequenos resíduos da concretagem logo anterior feita, né? Porque se foi a primeira dosagem da betoneira, a betoneira está lavada limpa. Mas se é a segunda, essa colocação de água e depois o agregado graúdo já vai estar homogeneizando o restante do material que possa ter ficado na betoneira. Depois o cimento e, por último, sim, a areia. Tá? Então, atentem que a sequência é bastante diferença. Essa mistura, depois da mistura, a gente vai falar de transporte. O transporte em caminhão betoneira é também uma manutenção dessa energia de misturação. O caminhão betoneiro, além de misturar, ele também transporta, tá? Ok, gente, na próxima aula a gente dá sequência aos conteúdos de concreto. Bons estudos para vocês.